Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 3, Álcoois, Fenóis e Éteres, parte 1, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. No vídeo anterior, a gente viu que era possível trocar o grupo OH de álcoois se a gente colocasse o álcool em meio ácido, por exemplo, utilizando HBr, HCl. Só que agora a gente vai descobrir que dá para fazer isso também utilizando outras substâncias. Substâncias que são até mais convenientes do que ácidos, já que ácidos normalmente não são compatíveis com várias funções orgânicas que podem estar presentes nas moléculas que a gente está trabalhando. Outro detalhe é que quando você está utilizando a metodologia que a gente viu no vídeo anterior, se formar um carbocátion secundário, a gente sabe que esses carbocátions podem se rearranjar para os carbocátions terciários se eles tiverem essa chance. A gente também sabe que o grupo OH não pode sair na forma de OH-, eu preciso conectar ele a alguma coisa. No vídeo passado a gente conectou oxigênio com hidrogênio. Mas será que eu consigo conectar ele com outras coisas? Sim, é possível. Dá para fazer aletos de alquila a partir de álcool utilizando dois reagentes bastante comuns em laboratório. O primeiro é o tribrometo de fósforo, que é esse líquido incolor que você está vendo à esquerda do vídeo. E o segundo é o cloreto de tionila, que é um líquido levemente amarelado e fumegante que estamos vendo à direita do vídeo. Mas por que esses líquidos seriam capazes de fazer substituição nucleofílicas em álcoois? Para a gente poder avançar, vamos olhar aqui essa tabela de energia de ligação. Quando eu olho a energia de ligação do oxigênio com hidrogênio na molécula de água, ela é da ordem de 463 kJ por mol. Isso indica que essa é uma ligação forte. É uma ligação que no laboratório, se ela puder ser formada, ela vai ser formada. Ligações que têm uma energia de ligação alta são aquelas ligações difíceis de serem quebradas, mas fáceis de serem formadas. Quando eu olho a ligação oxigênio com carbono, essa tem uma energia de ligação de 360 kJ por mol. Também é uma energia de ligação alta. A gente já viu na GQI 106 e também em Química Geral que a energia de ligação está relacionada a um monte de fatores, por exemplo, a eletronegatividade dos átomos envolvidos. Diferença de períodos também influencia. Conforme descemos aí nessa tabela, vemos a ligação oxigênio-fósforo e a ligação oxigênio-enxofre. Essas ligações têm a ordem de 350 e 300 kJ por mol. São ligações fortes. Isso também quer dizer que toda vez que no laboratório um oxigênio tiver a chance de se unir a um fósforo ou um átomo de enxofre, normalmente essas reações ocorrem sem muito problema. Na última linha, vemos dois elementos iguais, o oxigênio unido ao oxigênio, dois átomos muito eletronegativos compartilhando um par de elétrons. Olha como cai a energia de ligação. Isso é uma ligação mais fácil de ser rompida no laboratório, a gente sabe disso, nas reações radicalares, por exemplo. Então, focando a atenção aqui, o que eu quero enfatizar nessa tabela é a facilidade com que o oxigênio se une a átomos de fósforo e átomos de enxofre, que são os átomos que estão contidos naqueles reagentes que eu acabei de apresentar para vocês, o tribrometo de fósforo e o cloreto de tionila. Então vamos começar a analisar como eu posso trocar o grupo OH de um álcool por exemplo, um átomo de bromo, usando o tribrometo de fósforo. Olha aqui um exemplo específico. Propanol, em contato com tribrometo de fósforo, usando éter etílico como solvente a 35 graus, eu consigo, com rendimento muito alto, obter o bromopropano, um haleto orgânico. Eu troco o grupo OH do carbono 1 do propanol por um átomo de bromo. Mas qual o mecanismo que explica essa reação acontecendo? Por que ela funciona? O oxigênio do propanol tem pares de elétrons livres, ou seja, carga negativa. O átomo de fósforo do tribrometo de fósforo está ligado a 3 átomos de bromo, que são elementos com considerável eletronegatividade. Isso significa que essas ligações estão polarizadas na direção dos átomos de bromo, criando focos de cargas negativas nos átomos de bromo e um foco de carga positiva em cima do átomo de fósforo. Carga positiva no átomo de fósforo. Pares de elétrons livres no oxigênio com carga negativa. A atração eletrostática vai colocar esses dois átomos muito próximos um do outro. Quando eles estiverem suficientemente próximos, o oxigênio vai acabar usando um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar ao átomo de fósforo por um lado, ao mesmo tempo que pelo outro o átomo de bromo sai como grupo abandonador. Agora temos a formação de uma ligação forte, a ligação oxigênio-fósforo. O átomo de bromo é um átomo grande, polarizável, ele pode acomodar muito bem essa carga negativa
e poderia ir embora com essa carga negativa sem problema nenhum. Só que ele não vai. Quando a nova ligação é formada, a ligação oxigênio-fósforo, o álcool ainda não se desconectou do hidrogênio nem do carbono 1. Isso significa que ele adquiriu uma carga formal positiva. Nós já vimos no vídeo anterior que o oxigênio com carga positiva polariza ainda mais as ligações. Como ele polariza mais essas ligações, cria-se um foco de carga positiva maior do que o normal nesse átomo de carbono 1. Esse foco de carga positiva é tão maior que o íon brometo não consegue desprezar a presença dessa carga positiva, acaba se aproximando pela parte de trás da ligação oxigênio-fósforo e então o íon brometo usa um dos seus pares de elétrons livres para promover um ataque nucleofílico do tipo SN2. O bromo se conecta ao carbono 1 ao mesmo tempo que a ligação oxigênio-fósforo se desfaz, com o oxigênio levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono 1. Isso faz aparecer o bromo-propano e o ácido dibromo fosforoso. Agora, nesse subproduto inorgânico, vemos dois átomos de bromos conectados ao átomo de fósforo. Isso significa que mais duas moléculas de álcool podem atacar esse reagente exatamente pelo mesmo mecanismo para produzir mais duas moléculas de bromo-propano até que se obtenha o subproduto final, o ácido fosforoso. Então, essa é uma reação de estequiometria 3:1. 3 moléculas de álcool podem ser convertidas em 3 moléculas de haleto de alquilo a partir de uma única molécula de tribrometo de fósforo. Outra forma de trocar o grupo OH por um átomo de halogênio, nesse caso em particular agora, por um átomo de cloro, é quando eu uso o reagente cloreto de tionila. Aqui vemos a reação do propanol com cloreto de tionila a 60 graus, utilizando éter como solvente. O cloropropano é obtido também com um rendimento muito alto. Mas como essa reação acontece? Por que essa reação acontece? É a mesma história. No cloreto de tionila, temos um átomo de enxofre ligado a um oxigênio e a 2 átomos de cloro. 3 átomos com uma eletronegatividade considerável. Isso quer dizer que as ligações estão bastante polarizadas na direção dos átomos eletronegativos. Isso cria um foco de carga positiva em cima do átomo de enxofre. Já os pares de elétrons livres do álcool são carga negativa. O que vai acontecer é que quando esses dois vão se atrair eletroestaticamente, eles vão chegar perto o suficiente para que uma ligação possa ser formada. O oxigênio usa um dos pares de elétrons livres para se ligar ao átomo de enxofre, ao mesmo tempo que a ligação dupla enxofre-oxigênio se rompe, e o par de elétrons da ligação dupla vai para cima do átomo de oxigênio, que adquire uma carga negativa. Num segundo momento, esse oxigênio não vai sustentar essa carga negativa para sempre. O par de elétrons volta a formar a ligação dupla com enxofre, expulsando o átomo de cloro, que é um átomo grande, polarizável, que poderia ir embora muito bem sem problema nenhum, acomodando essa carga. E aí a gente vê também a formação do intermediário chamado de éster clorosulfito. Do mesmo jeito que no caso anterior, o átomo de cloro só não vai embora porque agora no éster clorosulfito existe um oxigênio com carga positiva. E esse oxigênio com carga positiva polariza ainda mais a ligação com o carbono 1. O átomo de cloro, então, usa um dos seus pares de elétrons livres para promover uma reação do tipo SN2 no carbono 1 do éster clorosulfito, ao mesmo tempo que a ligação carbono-oxigênio se rompe para dar origem ao cloropropano e ao subproduto ácido cloro-sulfuroso. O ácido cloro-sulfuroso é um intermediário instável que rapidamente se decompõe em SO2 e HCl, e esses subprodutos saem da mistura na forma de gás. Ou seja, eu não vou ter subprodutos no meio reacional ao final da reação. É uma reação muito prática do ponto de vista de síntese. E agora vamos analisar aqui alguns detalhes. Por que na primeira etapa dessa reação o propanol não atacou o cloreto de tionila quebrando a ligação enxofre-cloro e sim a ligação dupla enxofre-oxigênio? Isso não aconteceu, pessoal, porque agora eu tenho uma ligação dupla, que é uma ligação mais fácil de se romper do que uma ligação simples. Nesse tipo de mecanismo, primeiro a dupla se rompe, depois ela volta a se restabelecer para expulsar então o melhor grupo abandonador, formando o produto final. Como que é o mecanismo animado dessa reação? Como que essas moléculas se movimentam no espaço? O que aquelas setas querem dizer? Então, como nós vimos, propanol tem 2 pares de elétrons livres, carga negativa, e aqui eu tenho enxofre
com carga positiva, já que as ligações estão polarizadas na direção dos átomos eletronegativos. Carga positiva atrai carga negativa e esses dois se aproximam. Quando eles chegam muito perto, o oxigênio do álcool usa um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar ao enxofre. Na hora que essa ligação se forma, a dupla se rompe e vai na direção desse oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Só que esse não é o melhor átomo para acomodar uma carga negativa, um átomo pequeno lá do segundo período. O que acaba acontecendo é que esse par de elétrons volta a formar uma dupla, expulsando agora como grupo abandonador o átomo de cloro, que é um melhor grupo abandonador, um átomo grande polarizável, mas não vai conseguir se afastar muito porque aqui eu tenho uma carga positiva muito grande, já que o oxigênio está positivo, está polarizando muito essa ligação. Então o átomo de cloro volta, se acopla ao carbono 1, a ligação oxigênio-carbono se rompe, o oxigênio leva embora o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono. Quando se forma esse produto inorgânico, ele é muito instável e ele acaba se decompondo em ácido clorídrico e dióxido de enxofre. E eu fico no meio de reação somente com o cloropropano. Como eu disse para vocês antes, essa é uma reação muito prática do ponto de vista de síntese. Eu não preciso purificar o produto final. Do mesmo jeito, então, que a gente viu antes, é possível ligar o grupo OH de álcoois a outros compostos contendo o átomo de enxofre. Vamos analisar agora mais esse caso específico. Aqui temos a reação que ocorre quando se mistura propanol com um reagente disponível comercialmente chamado cloreto de mesila, um líquido incolor, bastante tóxico e corrosivo. Nesse caso, essa reação precisa ser feita na presença de uma base. Normalmente, no laboratório, é comum o uso de piridina para essa finalidade. Essa reação produz o que chamamos de mesilato de propila. Mas o que aconteceu aqui? E para que esse tipo de substância seria útil para a gente? Para que serve o mesilato? Vamos analisar então o mecanismo dessa reação. Quando se mistura o cloreto de mesila com propanol, temos mais uma vez a mesma situação. O átomo de enxofre é positivo, pois está conectado a 3 elementos eletronegativos. Já o oxigênio do álcool tem carga negativa em seus pares de elétrons livres. Por atração eletrostática, essa carga negativa se aproxima dessa carga positiva e na hora que eles estiverem suficientemente próximos, o oxigênio usa um dos seus pares de elétrons livres para se conectar ao enxofre, formando uma nova ligação oxigênio-enxofre. Ao mesmo tempo, a dupla se rompe e o par de elétrons dessa ligação dupla vai para cima do átomo de oxigênio, formando uma carga negativa. Esse oxigênio, como você já sabe, não vai aguentar essa carga para sempre. Eventualmente, essa dupla volta a se formar e agora o átomo de cloro sai como grupo abandonador. Forma-se então esse intermediário, que tem um oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio, sustentando uma carga positiva. Se eu tiver uma base presente no meio reacional, essa base, na hora que esse intermediário aparecer, ela já remove esse hidrogênio porque ele tem características ácidas, formando então, por fim, o mesilato de propila neutro. Agora eu troquei o grupo OH do álcool por um mesilato, que é esse grupamento que você está vendo conectado aí ao produto final. Mas para que serviria um mesilato no laboratório? Vamos analisar então aqui juntos um exemplo de planejamento sintético. Imagina que você queria misturar dietilamina com propanol, porque você imaginou que talvez a dietilamina use o par de elétrons livres do nitrogênio para se ligar ao carbono 1 do propanol, expulsando então o grupo OH e formando o composto dietilpropil-amônio. Infelizmente, isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque o grupo OH sairia na forma de ânion, e a gente já sabe que isso é um péssimo grupo abandonador, como nós já estudamos antes. Aí você pode pensar, vamos colocar ácido para protonar o álcool, assim o grupo abandonador é a água. Também não vai ser uma boa ideia nesse caso, porque o par de elétrons do nitrogênio da amina é muito básico, mais básico do que o álcool. Então ele iria protonar, ou seja, se ligar a um hidrogênio e a gente perderia o caráter nucleofílico que o nitrogênio da amina tem. Então, se não tem jeito com ácido, qual seria a saída? A saída é o que você acabou de ver. Eu teria que pegar o propanol e reagir para formar um mesilato, reagir ele com cloreto de mesila. Esse álcool se converte então em mesilato de propila.
Quando eu colocar esse produto, então, da primeira reação em contato com a dietilamina, agora sim, o par de elétrons da amina ataca o carbono 1, ao mesmo tempo que o grupo mesilato sai como um excelente grupo abandonador. Isso acontece porque agora essa carga negativa no oxigênio, ela não está localizada em cima de um átomo de oxigênio único. Agora ela vai poder se deslocalizar por ressonância no átomo de oxigênio de cima e no átomo de oxigênio de baixo, nesse ânion mesilato. Você pode treinar aí na sua casa desenhando os contribuintes de ressonância e o híbrido de ressonância que esse grupo abandonador tem. É por isso que essa classe de reagentes é tão útil no laboratório. Eu consigo trocar o grupo OH por qualquer nucleófilo que eu quiser. Do mesmo jeito, outros reagentes fazem a mesma coisa. Eles conseguem converter o grupo OH de álcoois em bons grupos abandonadores. É o caso do reagente cloreto de tosila, que é esse pó branco altamente higroscópico que você está vendo aqui do lado direito da tela. A reação de propanol com cloreto de tosila produz tosilato de propila, exatamente pelo mesmo mecanismo que você viu antes. O tosilato também é um excelente grupo abandonador em reações de substituições nucleofílicas. Outro exemplo é o cloreto de trifila, que é esse líquido levemente amarelado que você vê do lado esquerdo da tela. A reação de propanol com cloreto de trifila produz o trifilato de propila. O grupo trifilato é um supergrupo abandonador, pois além de se estabilizar por ressonância, a carga negativa pode ser estabilizada também pelo forte efeito indutivo promovido por esses 3 átomos de flúor que estão presentes na estrutura. Outra reação que os álcoois são capazes de sofrer são as reações de desidratação intermolecular para formar éteres. Essa é uma das reações mais antigas e mais conhecidas pelos químicos orgânicos. Um exemplo clássico dessa síntese é feito quando o etanol, na presença de ácido sulfúrico concentrado, a 140 graus, reage para formar o éter etílico, ou éter dietílico, uma substância que foi muito utilizada no passado como anestésico. Como essa reação ocorre? Como eu obtenho éteres através de desidratação intermolecular de álcool? Repara que no éter que foi obtido aí nessa reação, temos 2 grupos etil ligados a um átomo de oxigênio. E esses grupos etil são exatamente a mesma cadeia carbônica do álcool que a gente usou como partida, o etanol. O álcool tinha um grupo etil, o éter tem 2 grupos etil. Se eu usasse propanol nas mesmas condições, eu terminaria com 2 grupos propil conectados ao oxigênio. Se fosse butanol, eu terminaria com 2 grupos butil e assim por diante. Essa é uma boa maneira de sintetizar o que chamamos de éteres simétricos. Um éter simétrico é quando um lado do éter é exatamente igual ao outro. A cadeia carbônica que está à esquerda é a mesma cadeia carbônica que está à direita. Essa reação ela é extremamente dependente da temperatura. Se você fizer ela a temperatura de aproximadamente 140 graus, você vai conseguir obter o éter dietílico. Entretanto, se a temperatura estiver descontrolada e subir para, por exemplo, 180 graus, aí essa temperatura já é o suficiente para produzir um outro produto. Aparece eteno, um alceno, ao invés de aparecer o éter dietílico. Então agora vamos entender e discutir essa questão com mais calma. Por que essa diferença na produção de produtos em função da temperatura? Primeiro vamos analisar a desidratação de etanol a 140 graus. Em um primeiro momento, o álcool na presença do ácido sulfúrico irá protonar. O ácido transfere o hidrogênio para o álcool formando o íon oxônio, um oxigênio com carga positiva. Não é muito diferente do processo que produz o íon H3O+, o íon hidrônio, quando a gente tem água em meio ácido. Em uma molécula de álcool protonado, eu tenho no carbono 1 um excelente grupo abandonador. Só que ele não vai sair sozinho porque o carbono 1 é um carbono primário, não pode formar carbocátion. Mas vamos imaginar o seguinte, e se uma molécula de álcool que não sofreu essa protonação com ácido sulfúrico se aproximar pela parte de trás de uma molécula de álcool que foi protonada? O carbono 1 do álcool protonado é mais positivo do que o normal, como nós já sabemos. A carga negativa dos pares de elétrons livres do álcool não protonado vai acabar se aproximando do carbono 1 do álcool de baixo, e na hora que eles estiverem bem perto, o oxigênio usa o par de elétrons para se conectar ao carbono 1, ao mesmo tempo que o grupo abandonador sai na forma de água. E aí forma-se um éter protonado. Essa reação termina
Numa terceira etapa, quando o íon monohidrogênio sulfonato captura esse átomo de hidrogênio do éter protonado para formar então um éter neutro e a molécula de ácido sulfúrico regenerada, que irá procurar outra molécula de etanol e recomeçar todo o processo mais uma vez. Ou seja, esse é um processo catalisado por ácido. Essa última etapa pode ser feita por qualquer base conjugada. Qualquer espécie que tenha pares de elétrons livres é capaz de fazer isso. Então, essa é uma reação que ocorre a temperatura de 140 graus, que não é a mesma coisa que ocorre se a temperatura estiver mais alta. A temperaturas mais altas, pessoal, o que acaba ocorrendo é uma eliminação intramolecular. Primeira etapa é igual. Nós vamos ter a protonação do álcool e a formação de um excelente grupo abandonador. Numa temperatura muito alta, o que acaba acontecendo é que uma molécula de etanol neutra não consegue se alinhar com o carbono 1 de uma molécula de álcool protonada para promover a substituição nucleofílica. É aquilo que a gente já estudou na aula 1. Aumento de temperatura favorece reações de eliminação e dificulta reações de substituição, conforme nós já sabemos. A temperaturas muito altas, a molécula de etanol neutra não vai conseguir se alinhar ao carbono 1 da molécula de álcool protonada para promover a substituição. Então, o que acaba acontecendo para eliminar essa carga positiva do átomo de oxigênio é que a gente tem no carbono vizinho ao carbono que tem o grupo abandonador, ou seja, no carbono beta, átomos de hidrogênio. Se um dos átomos de hidrogênio estiver em posição antiperiplanar, uma base conjugada remove esse hidrogênio, formando uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 1, e expulsando a molécula de água como grupo abandonador, produzindo esses três produtos, o catalisador ácido regenerado, a molécula de eteno e o grupo abandonador, que nesse caso é a molécula de água. Essa síntese de éteres que a gente acabou de falar aí agora, ela tem uma limitação. Na verdade, ela tem várias limitações. A questão da temperatura, o fato de só produzir éteres simétricos. Mas e se eu quiser produzir um éter assimétrico? Ou seja, eu quero um oxigênio com uma cadeia carbônica de um lado e uma outra cadeia carbônica do outro lado. Quero que essas duas cadeias carbônicas não sejam iguais. Quem desenvolveu um método muito eficiente para sintetizar éteres assimétricos foi esse cara aí, William Williamson. Para fazer essa reação, você precisa do seguinte. Primeiro, de um álcool e sódio metálico. O objetivo aqui é produzir um alcóxido, que é algo que a gente viu lá na aula 1. É uma reação que exige cuidados, pois já sabemos que ela ocorre de maneira explosiva. Numa segunda etapa, você precisa de um haleto orgânico, ou um sulfonato de alquila, ou um sulfato de alquila, alguma cadeia carbônica com um bom grupo abandonador. Esse segundo composto irá reagir com o alcóxido e então produzir o éter assimétrico. Qual que é a ideia? A ideia é fazer o alcóxido atacar um carbono que esteja ligado a um grupo abandonador e promover uma reação de substituição SN2. Então vamos ver um exemplo de uma síntese de Williamson. Esse exemplo em específico começa quando a gente mistura terquibutanol com sódio metálico para produzir o terquibutóxido de sódio, um alcóxido. Numa segunda etapa, se eu colocar o terquibutóxido de sódio em contato com cloroetano, olha o que acaba acontecendo. A gente consegue sintetizar o éter etil terquibutílico, um importante aditivo aí na indústria petroquímica, um aditivo de gasolina. No primeiro momento, como nós já aprendemos lá na aula 1, a primeira etapa é uma reação de simples troca ou deslocamento. O sódio metálico desloca o hidrogênio do grupo OH do álcool para produzir hidrogênio gasoso e o alcóxido de sódio. Numa segunda etapa, quando eu coloco o cloroetano em contato com o íon terquibutóxido, nós sabemos que o carbono 1 do cloroetano sustenta carga positiva, resultado da polarização dessa ligação com o átomo de cloro, que é eletronegativo. Já o oxigênio do alcóxido sustenta carga negativa. Essas espécies vão então se aproximar, então o íon terquibutóxido vai acabar promovendo uma SN2 no carbono 1 do cloroetano. O átomo de cloro é um bom grupo abandonador, e essa reação tira a carga negativa do átomo de oxigênio e manda ela para o átomo de cloro. Isso acontece quando o íon terquibutóxido se conecta ao carbono 1, ao mesmo tempo que do outro lado sai o átomo de cloro como grupo abandonador, então você tem aí o produto final, que é um éter assimétrico, e também o subproduto, que é o cloreto de sódio. Olha um exemplo de uma síntese de Williamson que vai falhar. Como que eu tenho que fazer para planejar uma síntese de forma que ela não dê errado?
Imagina que você queira produzir o mesmo éter que você acabou de ver no slide anterior, com o grupo etil de um lado do éter e o grupo terc-butil do outro lado do éter. Mas imagina que você prepare o alcóxido a partir de etanol dessa vez. Então, aí na segunda etapa você vai colocar o etóxido de sódio em contato com o cloreto de terc-butila para produzir o éter etil terc-butílico. Mas isso não vai acontecer, essa reação vai falhar. O que você quer que ocorra na segunda etapa é uma reação de substituição SN2. Você quer que o alcóxido promova um ataque nucleofílico ao carbono 1 do cloreto de terc-butila, ao mesmo tempo que expulsa o íon cloreto como grupo abandonador. Mas essa reação vai falhar. Essa reação não vai dar certo. Isso porque, nesse caso, escolhemos um substrato muito impedido estericamente, para que o nucleófilo consiga se conectar a esse carbono 1 do substrato. Ao mesmo tempo, essa reação também não pode se processar por SN1, porque a primeira etapa de uma reação SN1, que é a etapa lenta, é a desconexão do carbono 1 com o átomo de cloro para formar um carbocátion. É uma etapa que envolve tempo, e a gente tem aqui uma base forte, que não vai esperar esse tempo todo, como nós já sabemos. Dessa forma, acaba acontecendo uma reação paralela. Essa base acaba abstraindo o hidrogênio que está no carbono vizinho ao carbono que tem o grupo abandonador, e olha o que acontece. Eu removo o hidrogênio beta, forma-se uma dupla entre os carbonos 2 e 1, ao mesmo tempo que o átomo de cloro sai, numa reação, que é uma reação que nós já estudamos na aula 1 e 2. É a reação de eliminação E2. Então, se você utilizar um haleto orgânico impedido na síntese de Williamson, não vai dar certo. O que vai acontecer é que vão aparecer produtos de eliminação, ao invés de aparecerem produtos de substituição. Então, cuidado! Quando você estiver planejando aí nos exercícios ou na prova uma síntese de Williamson, você precisa utilizar haletos de alquila desimpedidos. Se você tem um grupo volumoso, que esse grupo volumoso esteja então no seu nucleófilo, já que isso gera menos problemas no final. Além disso, você pode trabalhar com a temperatura. Lembra lá das aulas anteriores para propor uma maneira como ela pode ser utilizada para favorecer os seus produtos de substituição. Um exemplo da aplicação da síntese que a gente acabou de estudar é uma reação que é utilizada na indústria para a obtenção de fragrâncias. Um dos compostos responsáveis pelo aroma agradável da planta gardênia é um éter, o benzil 3,3-dimetilbutil-éter. Uma vez que a gente sabe a estrutura que esse composto tem, agora a gente não precisa mais da planta para obter esse composto. Nós podemos obter ele de forma artificial lá no laboratório, através de síntese. Nesse caso, em uma primeira etapa, o composto 3,3-dimetilbutanol reage com sódio metálico para formar um alcóxido, que vai ser o nucleófilo utilizado nessa reação. Na segunda etapa, o alcóxido vai reagir com brometo de benzila, que é esse líquido levemente alaranjado que você está vendo aí do lado esquerdo do vídeo. Anéis aromáticos podem ser representados pela sigla pH, de fenil em inglês. Essa reação se processa quando o alcóxido ataca o brometo de benzila, expulsando o grupo abandonador na forma de iobrometo, ao mesmo tempo que o éter assimétrico é formado. Agora você vai terminar de ler a aula 3 da apostila de GQI 109 e resolver os exercícios propostos para essa parte. Qualquer aprofundamento que seja necessário aqui, o nosso livro-texto é o Solomons, ele está disponível no site da biblioteca.